Olá a todos, como estão? Bem-vindos a mais um episódio do Flores Podcast. Para quem não conhece, o Flores Podcast é um espaço onde eu falo sobre desenvolvimento pessoal, profissional e académico. Temos episódios geralmente todas as semanas, ao domingo, por vezes pode ser à segunda, depende. E este é então um espaço onde eu tenho aqui uma conversa com vocês dentro destas grandes temáticas, a parte profissional, a parte académica e a parte pessoal e por vezes, quem sabe, espiritual, e trago-vos então várias temáticas nesta área. Desde já queria-vos pedir aquilo que toda a gente pede, que é colocarem gosto no vídeo, ou agora, para quem coloca gosto logo ao início do vídeo, ou no final, se efetivamente gostaste, seguir-me no Spotify e também no YouTube, ok? É muito importante para mim. Para quem se estava a perguntar, o episódio de hoje não é sobre os cartões de visita, eu sei que falámos sobre isso, mas eu estou envolvida neste momento num projeto de branding, onde estou a fazer logotipo, cartão de visita, e o que eu pensei foi juntar estas temáticas para um episódio só, e se calhar no final deste projeto que eu abracei, e porque vou estar muito mais fresquinha para vos dar dicas, e então achei que seria mais interessante. Então, esta semana eu tive um dilema de vida que foi no domingo. Eu estava a sentir que não estava a ser produtiva como gostaria de estar, visto que estamos em casa, e eu queria aproveitar este tempo para colocar algumas coisas que estão em stand-by, colocá-las em cima da mesa, começar a fazer. E então senti que não estava a conseguir ser muito produtiva com o trabalho, conjugar tudo, o trabalho que estou a fazer remote, os meus projetos pessoais, portanto os projetos de freelance, assim como também outros projetos. Estou envolvida num projeto de solidariedade do Covid, chama-se Covindex, vão lá ver, é muito interessante. Assim como também um projeto de empreendedorismo que estou envolvida, que é o Waste to Win, e pronto, lá está. E o próprio podcast e a dissertação, estava a esquecer da dissertação. Então estou aqui com muitos projetos e estava a sentir que não conseguia me dedicar a nenhum e que não estava a conseguir fazer tarefas de forma produtiva. E então comecei a pesquisar no Pinterest, que é tipo o meu favorite place para brainstorm, e o Pinterest dá-me sempre aquilo que eu quero. Então o Pinterest mostrou-me uma técnica que se chama técnica de Pomodoro. Sim, se conheces o cronómetro Pomodoro, aquele tomatinho, eu vou deixar aqui a imagem no YouTube para quem quiser ver. É o cronómetro da cozinha, o Pomodoro. Sim, é uma técnica baseada literalmente naquele instrumento de cozinha de gestão de tempo. Pronto, e então o Pinterest mostrou-me esta técnica, pesquisei melhor, achei-a super simples e eu pensei, olhem, por que não, vou aplicar. E apliquei durante esta semana. Portanto, este episódio vai ser um bocadinho sobre o que é a técnica, na prática como se faz, há algumas regras que temos que seguir e a minha experiência durante esta semana com a técnica. Pá, se resultou, se não resultou, vamos a ver. Olhem, antes de mais, estamos com um cenário diferente. Trouxe aqui alguns elementos de coisas que eu gosto muito, que é o Harry Potter, para quem sabe, sou fã, muito fã. Tenho ali alguns quadrozinhos com flores, tenho aqui outro pop, mas é de The Got, de Jon Snow, do meu namorado, e tenho ali um livro muito giro que aconselho totalmente, já o li, que chama-se Não Basta Ser Bom, é Preciso Querer Ser Bom. É muito aquele dilema de Cristiano Ronaldo versus Messi, estão a perceber? Um que nasceu com muito talento, outro que trabalhou muito para ser bem sucedido, é um bocadinho por aí. Ou seja, aquele livro eu gosto muito porque ele fala mesmo que estamos sempre a aprender todos os dias, nunca sabemos tudo. E é preciso ter essa vontade de aprender e esse espaço de saber aprender mais a cada dia e com diferentes pessoas. Portanto, aquele livro é muito bom, eu recomendo. Tenho que ler outra vez, eu já o li, já foi há algum tempo, mas eu vou lê-lo outra vez. Pronto, fiz aqui uma pausazinha para começarmos então o episódio em si. Então, o que é mesmo a técnica Pomodoro? É um instrumento de gestão de tempo que nasceu nos anos 80 por Francisco Cirilo, espero estar a dizer bem o nome, não estou a dizer com pronúncia, Francisco, estou a brincar, não liguem. E porquê que ele criou esta técnica? Pronto, ele não criou na altura com um intuito mega de isto vai se expandir para o resto do mundo, mas foi mais com o intuito de ele conseguir gerir o tempo no seu estudo. Portanto, isto começou tudo, esta técnica, com a gestão de tempo do estudo do Francisco Cirilo. Vou deixar aqui uma foto do senhor, para vocês verem o tão bonito que ele é.
Estou a brincar. Pronto, esta técnica efetivamente tem sido falada, uma das técnicas de produtividade mais faladas, tanto que existe um livro mesmo sobre ela e esta técnica chama-se Pomodoro porque o Francisco utilizava mesmo o cronómetro da cozinha, o tal Pomodoro em formato tomate. Então, como é que isto na prática aplica-se? A técnica é dividida em 4 blocos, portanto 4 blocos de 25 minutos, com pausas entre eles de 5 minutos para descansar. A cada bloco de 25 minutos vocês têm espaço para fazer uma tarefa, apenas uma tarefa. Por isso é muito importante vocês delinearem as tarefas. E aqui vou-vos dizer como é que eu costumo me gerir a nível de tarefas e de gestão de tempo. Eu todos os domingos, para quem já me conhece, sabe que eu organizo a semana a seguir, e organizo na minha agenda física. Esta agenda chama-se Sonho, Planeio, Alcança Estrelas. Encontrei-a na Bertrand. É da Catarina Beato, da Andreia Portugal e da Raquel Fortes. E foi a primeira agenda que eu encontrei que reunia tudo aquilo que eu queria, que era planner anual, mensal, semanal e a agenda diária. E ainda tem frases inspiracionais, imagens, etc. A agenda é muito boa, eu gostei muito, eu comprei, porque eu antes o que eu fazia era, eu tinha um planner semanal à parte, com objetivos, etc. Era muito bom, e depois tinha a minha agenda diária, mas estava em tinha dois cadernos, por assim dizer, e não era assim muito prático para levar. Então, a partir do momento que encontrei esta, que reunia tudo aquilo que eu queria, fiquei muito contente. Então, eu todas as semanas, como vos disse, eu planeio e organizo a semana. O que acontece é que quando vocês planeiam ao domingo a semana a seguir, há sempre tarefas que ou deixam de estar atualizadas, ou surgem novas tarefas, ou alteram as prioridades e a organização que tu fizeste ao domingo acaba por não ser muito rigorosa. O que eu faço todos os dias é utilizo o Microsoft To Do e todos os dias eu pego na minha agenda física e coloco as tarefas que tinha delineado para aquele dia no Microsoft To Do. Depois, se surgirem novas tarefas naquele dia, acrescento no Microsoft To Do e reorganizo por prioridade, porque o Microsoft To Do deixa-te colocar estrelinhas e coloca as tarefas que têm estrelinhas para cima. Portanto, as mais importantes ficam logo em primeiro lugar. Isso é muito importante porquê? Porque quando tu estás a aplicar a técnica Pomodoro, precisas ter uma lista de tarefas organizadas por prioridade, porque a primeira tarefa que tu deves pegar é então a tarefa mais importante para naquele dia, ok? E então, desta forma, tens as listas e vais ter que, à medida que, só podes pegar, como eu vos disse, numa tarefa por Pomodoro, por 25 minutos, e à medida que vais fazendo, vais riscando a tarefa e vais percebendo o progresso que estás a ter, então, efetivamente, com a técnica. Pronto. Este era um dos pontos. Divide-se, então, já perceberam, são 4 blocos de 25 minutos, é importante ter as listas de tarefas e fazer pausas de 5 minutos entre os 25. Outra coisa importante, no fim destes 4 blocos é importante fazer uma pausa de 15 a 30 minutos, o que vocês quiserem. Para fazer, lá está, para fazer o que vocês quiserem vos bem apetecer. Durante as pausas de 5 minutos, podem ir às redes sociais, para fazerem aquilo que vocês fazem geralmente. Nos 25 minutos, tentem não ter redes sociais abertas, é mesmo muito importante que não sejam interrompidos, ok? Então, para que a técnica seja mesmo eficaz, é preciso também algumas regras. E uma das regras é, imagina que tens uma tarefa e que terminas a tarefa antes dos 25 minutos. O que é aconselhado neste caso é que é para rever a tarefa, perceber se está mesmo tudo bem feito. E o mesmo acontece ao contrário, se a tarefa for mais do que 25 minutos, rever a tarefa no sentido de perceber. Se calhar aquela tarefa era muito grande para os 25, então vamos subdividir estas tarefas e colocar em outros pomodoros. Quando eu digo pomodoro já sabem, é os passos dos 25 minutos. Já vos falei da regra de a cada 4 pomodoros fazer uma pausa de 15 a 30 minutos. E há outra coisa importante, sempre que são interrompidos, o pomodoro deixa de fazer efeito. Ou seja, imaginem que estão a estudar e a vossa mãe vos manda ir lavar a louça. Aqueles 25 minutos já não contam, ok? O objetivo não é pararem o relógio, o objetivo é, quando voltarem à tarefa, começar os 25 minutos de novo. Portanto, quando são interrompidos, o pomodoro deixa de fazer efeito.
Isto é muito importante mesmo para que vocês vejam sinais de que efetivamente estão a ser produtivos, por isso é que é importante seguir algumas regras. Outra regra é fazer respeitar os tempos mesmo, portanto são os 25, são os 25, por isso é que mesmo que terminem mais cedo, revejam a tarefa se está tudo bem. E o mesmo acontece quando terminam mais tarde. Sempre que uma tarefa é concluída, é preciso riscar a tarefa para vocês acompanharem o vosso processo. A técnica Pomodoro é tão simples que vocês podem ou usar mesmo o cronómetro da cozinha, físico, ou usar um digital. Todos os telemóveis têm efetivamente cronómetro e vocês podem lá fazer. Ou então, existem N de aplicações baseadas nesta técnica. Existem mesmo muitas aplicações. Eu pesquisei e utilizei uma que chama-se Focus To Do, em que também dá para colocar tarefas. Eu tenho aqui, não vos consigo mostrar no telemóvel neste momento, mas tenho efetivamente aqui no computador comigo. Portanto, esta é uma aplicação que dá para utilizar no telemóvel, mas também dá para instalar no computador, dá para ambos, e dá quer para Android, quer para iPhone, portanto, isso não é um problema. E é muito completa e é muito interessante. Eu por acaso não utilizo a parte das tarefas porque eu já estava habituada a usar o Microsoft To Do, então eu só utilizo isto mesmo para cronómetro. Porquê? Porque ele tem um cronómetro de 25 minutos. Faz o start, quando ele termina faz aquele trim, acabou a tarefa, e começa automaticamente os 5 minutos da pausa. Enquanto que com o cronómetro do telemóvel o que acontecia era que eu tinha que pôr manualmente, então não dava muito jeito. Então, eu gostei muito mais desta por esse motivo. Tem os 25 minutos, automaticamente acaba aos 25 minutos, faz o trim e começa aos 5 minutos da tua pausa, então é mega interessante. Na aplicação vocês também conseguem ver o tempo que despenderam a fazer tarefas, o número de tarefas que completaram, e porque lá está, tem um espaço onde colocam tarefas e podem lá fazer check. Tem também um report, ou seja, imagina, por exemplo, eu como vos falei, tinha aqui tarefas em várias áreas diferentes, na área do trabalho, na área dos projetos pessoais, na área do estudo, na dissertação. Desculpem, ou seja, eu tinha aqui diversas áreas. E então, eu consigo perceber com esta app qual foi a percentagem de tempo que apliquei a cada área. Por exemplo, trabalho, ali tem um exemplo, 26%. Ler, 21%. Estudar, 13%. E ele dá-nos este reporte. E isto também é muito giro para nós também termos uma noção de como gastamos o nosso tempo e até se podemos ajustar e começar a perceber se podemos tirar um bocadinho de tempo, por exemplo, do trabalho para colocar no estudo. Ok? Para fazer estes ajustes. Pronto, e tem várias vantagens. Por exemplo, tem uma vantagem muito fixe que é, tem aquelas tarefas repetitivas que se tem que fazer todos os dias, ele tem essa possibilidade de tu não teres que colocar todos os dias a mesma tarefa. Portanto, diz já à aplicação, olha, esta tarefa é repetida, eu faço isto diariamente, e está sempre ali a tarefa. Isso é muito, muito fixe. Depois tem reminders, dentro das tarefas tens subtarefas, tens, se quiseres colocar due dates, portanto, datas limite de entregas de trabalhos, quer na área académica, lá está, quer na área profissional. E pronto, lá está, foi aquilo que eu vos disse. Podem fazer download quer para o telemóvel, quer para o PC, quer em Android, quer em iPhone. Adoro, esta aplicação é muito boa. Mas vocês têm muitas mais, se quiserem ir lá ver, estejam à vontade, completamente à vontade. Pronto, agora vamos passar aqui um bocadinho para a parte onde eu falo sobre a experiência e o que é que eu senti as maiores alterações com esta técnica. A experiência foi boa, foi positiva, ok? Não senti... Aliás, acho que não tenho nada aqui para vos trazer menos positivo da técnica. A técnica é muito simples e só me ajudou, não me prejudicou em nada. Um dos pontos foi o foco. Portanto, eu durante aqueles 25 minutos, não tendo distrações, porque tinha o telemóvel desligado das redes sociais, eu conseguia mesmo fazer a tarefa de forma focada e com muita atenção. E lá está, aqueles 5 minutos de pausa, aí sim pegava no telemóvel e fazia scroll nas redes sociais. Portanto, como são só 25 minutos, parece que é pouco. Para mim parece-me, porque eu já fazia isto, mas não tinha bem noção do que é que estava a fazer, só honesta, fazia algo que resultava, que era por 1 hora de estudo seguido, por exemplo, quando estava na universidade. Mas aí cansava-me um bocadinho, porque estava ali 1 hora inteira. Como é só 25 minutos, aqueles 5 minutos ali para ir às redes sociais é o suficiente. Outro ponto, eficácia. Eu notei que conseguia efetivamente finalizar mais tarefas do que fazia antes, porque eu antes já tinha, consegui ter esta comparação porque eu antes já tinha as minhas tarefas, não é? E eu conseguia perceber que num dia conseguia fechar 2 ou 3 e se calhar em 2 horas conseguia fechar 6, percebem? O que é espetacular.
Portanto, a nível de eficácia, melhorou. Pausas. Antes não fazia pausas, antes começava o meu trabalho das 9 às 18 e sem pausas quase. Só mesmo para almoçar, e mesmo a almoçar eu já estava a comer ao mesmo tempo. Estas pausas de 5 minutos fez mesmo com que eu tivesse este controle, porque eu tinha efetivamente um cronómetro a dizer, olha, 25, 5, 25, 5. E estes 5 fazia ali as pausas e era ótimo, porque eu ficava muito mais fresca, por assim dizer, para fazer a tarefa a seguir. Conseguia ter muito mais energia. Então, aumentei o número de pausas do que a semana anterior, que não fazia esta técnica. Eficiência. Porquê? Eu sou uma pessoa que liga muito aos pormenores e se calhar uma tarefa que demorava-me 10 minutos, eu demorava 1 hora a terminar essa tarefa e com esta técnica consegui efetivamente fazê-la em 25 minutos, porque eu comecei a perceber o que é importante eu terminar a tarefa, mesmo, neste espaço de tempo, em vez de demorar, porque não tinha hora limite de terminar a tarefa, não tinha tempo, portanto estava em casa, podia demorar o tempo que eu quisesse, se calhar demorava um dia inteiro com uma tarefa, porque ia ver os pormenores, ia ver se me estava mesmo importante. E com este 25 minutos, com este Pomodoro, eu consegui efetivamente fazer uma melhor gestão e conseguir acabar a tarefa mesmo nos 25 minutos, em vez de demorar 1 hora ou 2. Outra coisa muito importante e a última que eu senti foi menos stress, por ter este controle, por sentir que estava mesmo as coisas todas controladas, senti muito menos stress a realizar as tarefas e no meu dia-a-dia. Porque eu percebi, eu tenho um plano e durante este dia vou conseguir fazer isto porque isto estava aqui planeadinho em blocos de tempo e consigo gerir-me. Isso foi uma coisa que eu senti e cheguei ao final do dia mesmo muito menos estressada porque senti que tinha tudo controlado. E eu adoro sentir que tenho tudo controlado. Pronto, é assim, a nível de aconselhar, eu aconselho que mesmo que quem quer aumentar a produtividade e que neste momento sente algum stress por não estar a ser produtivo, etc., esta técnica é espetacular. E vocês podem aplicar esta técnica a várias áreas, a área pessoal, por exemplo, ler. Ou seja, por exemplo, vocês querem mesmo ler, podem pôr um Pomodoro de 25 minutos para ler. E durante aqueles 25 minutos estão mesmo a ler e só terminam de ler quando fazer o terrim de que a tarefa acabou, ok? Estou a dar alguns exemplos, mas vocês podem aplicar como vocês acharem melhor. Se tiverem alguma dúvida também podem me perguntar no Instagram do Flores Podcast. E pronto, acho que por hoje é tudo. Não se esqueçam que os cartões de visita, o episódio vai acontecer, ok? Vai ser planeado. Também vamos ter aí algumas surpresas, alguns convidados. Portanto, é isso. Olhem, um bom fim de semana, resto do bom fim de semana, porque isto vai sair no domingo à noite. E um beijinho grande.